Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos resolver a questão número 35 do ENAD 2011, prova de engenharia elétrica, que trata sobre gerador síncrono, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então a questão 35 do ENAD 2011 diz assim: um gerador síncrono na operação em paralelo com a rede, barramento infinito, pode dividir com esta a demanda de potência solicitada pela carga, sem que haja necessidade de interrupção momentânea do fornecimento de energia à carga. A quantidade de potência a ser gerada pelo gerador síncrono pode ser controlada pelo sistema de controle de velocidade da máquina primária. Outra característica importante é a possibilidade de controlar o fluxo de potência reativa entre a máquina síncrona e a rede por meio da sua corrente de excitação. Compete ao operador do gerador carregá-lo conforme lhe seja mais interessante. Considere um gerador síncrono que foi sincronizado com um sistema elétrico de grande porte, que mantém constantes em seus terminais a tensão V e a frequência F. Considere ainda que, em um primeiro momento, o gerador encontra-se flutuando em relação a esse sistema, ou seja, não recebe e nem envia potências ativa e reativa. Em relação ao fluxo de potência reativa entre a máquina e a rede, analise as seguintes asserções. Então, a primeira: aumentando-se a corrente de excitação do gerador síncrono, verifica-se aumento da corrente de armadura, porque um acréscimo na corrente de excitação de gerador síncrono faz com que o mesmo absorva a potência reativa da rede elétrica onde está conectado. E aí, seguem as alternativas que a gente vai, ao final, definir qual é a correta. Então, dentro da solução, a gente vai fazer uma breve contextualização teórica, apresentando, logicamente, os dados, do enunciado, e, a partir daí, a gente analisando e a fim de chegar a uma conclusão sobre as duas asserções. Então, primeiramente, o resumo da situação física fica o seguinte, temos um gerador síncrono, conectado a um barramento infinito, como foi informado. Então, nessas condições, a tensão V vai ser constante e a frequência F constante, como também foi informado. O gerador inicialmente está flutuando. O que isso significa? Que ele não fornece potência ativa, P igual a zero, e também não fornece potência reativa, Q igual a zero. Tá? O que isso significa? Que a força eletromotriz interna é aproximadamente igual à tensão terminal V. E, consequentemente, a corrente de armadura, que a gente está chamando de IA, vai ser aproximadamente zero também. Tá? Então, basicamente, essa é as primeiras informações, de acordo com os dados, do enunciado da questão. 2, vamos ver o controle de potência em geradores síncronos, como isso se processa. Então, é fundamental lembrar que a potência ativa P, controlada pelo torque mecânico, velocidade da máquina primária. Tá? Então, a potência ativa ela é controlada pelo torque mecânico. Já a potência reativa ela é controlada pela corrente de excitação, ou seja, do campo. Tá bom? Então, isso é importante já a gente ficar, lembrando. 3, análise das assertivas. Então, efetivamente, vamos, entrar agora nas assertivas, tá? E a primeira assertiva diz o seguinte: aumentando-se a corrente de excitação do gerador síncrono, verifica-se um aumento da corrente de armadura, tá? Então, de antemão, já podemos confirmar que essa assertiva é verdadeira, tá? Então, baseado em quê? Então, vamos à explicação teórica para a gente, digamos assim, constatar, efetivamente, confirmar que a primeira assertiva está correta.
Então, ao aumentar a excitação, tá? A força eletromotriz interna vai aumentar. Isso é básico, né? Conforme os dados que a gente já pegou aí dos slides anteriores. Então, como o sistema é barramento infinito, como foi dado no enunciado, a tensão V, né, permanecerá constante, tá? Com isso, né, o que a gente observa? Então, o que acontece? A relação fasorial simplificada, desprezando a resistência, né, para essa situação, a gente poderia garantir que essa corrente da armadura IA é igual à diferença, né, entre E menos V, lembrando que aumentando-se, né, a força eletromotriz, né, e mantendo-se o V constante, como foi um dado do problema. Então, eu tenho que IA vai ser E menos V sobre J vezes XS, né? Que é a reatância do sistema, tá bom? Então, essa é a expressão, a relação fasorial que nós temos, né, para, né, um gerador síncrono, tá bom? Então, com base nessa informação, se o E é maior que V, né, a tensão eletromotriz ela é maior do que V, o que vai acontecer? Vai aparecer, logicamente, uma diferença de potencial interna, né? Consequentemente, com isso, né, aparece essa corrente de armadura IA, ok? Então, logo, né, o que a gente pode concluir? Se antes, no início do processo, né, o E era igual a V, tínhamos uma corrente aproximadamente zero, né? O sistema estava o E em flutuação, né? O gerador. Depois, como a força eletromotriz, né? É maior que V, logicamente vai surgir ali essa corrente de armadura IA, tá? Então, essa é, digamos assim, a situação que, digamos assim, confirma, né? Ou seja, que a primeira assertiva, desculpa, ela esteja correta. Então, logo, a corrente de armadura vai aumentar, né? Ela parte de zero para um valor positivo, tá? Conforme a relação fasorial simplificada que nós mostramos aqui em cima, ok? Então, justificando que a primeira assertiva esteja correta. Continuando, né, vamos agora avaliar a segunda assertiva, que diz o seguinte, tá? Um acréscimo, né, a primeira está correta, porque, né, a segunda assertiva. Um acréscimo na corrente de excitação do gerador síncrono, tá? Faz com que o mesmo absorva a potência reativa da rede elétrica onde está conectado. Então, a gente pode afirmar que a segunda assertiva está errada, né? Porque, na verdade, né, o, o gerador síncrono não vai absorver potência reativa da rede, ele vai fornecer potência reativa da rede. Então, que é como a gente vai mostrar. Portanto, nessa assertiva, né, a segunda está errada, ela é falsa. Então, a explicação teórica ela pode ser resumida nessa tabela, tá bom? Onde eu tenho uma visão geral dessa situação. Então, considerando aqui na primeira coluna, condição de excitação, subexcitado, excitação nominal e sobreexcitado. Para a situação subexcitado, né, a condição subexcitado, eu tenho que a relação entre força eletromotriz menos a tensão V, eu vou ter que o F seja menor que V. Com isso, a fase da corrente para essa situação ela é atrasada, ou seja, nessas condições, quando a força eletromotriz é menor do que V, ela, com relação à troca de potência reativa, ela vai absorver, né, o Q da rede, ou seja, né, a potência reativa da rede. Já em condição de excitação nominal, né, o E é igual a V, ou seja, a fase praticamente é mínima, né, não tem muita, digamos, diferença, e com isso, né, a potência reativa que é aproximadamente zero. Já na condição sobreexcitado, que é a situação que a gente analisou aqui nessa questão, né,
força eletromotriz é maior do que V, e com isso a fase, né, da corrente vai estar adiantada, né? Por conta disso, né, a troca de potência reativa vai ser, no caso, né, o gerador 5 vai fornecer essa potência reativa à rede, tá? Ou seja, fazendo com que essa segunda assertiva esteja errada, seja falsa. Então, ao aumentar a excitação, o que nós temos? O gerador entra em sobreexcitação, é maior que V, ele passa a se comportar como um capacitor síncrono nessa condição, né? Vai fornecer, né, a potência reativa à rede, ou seja, injeta a potência reativa Q maior que zero na rede. Logo, portanto, né, ele não absorve, ele fornece potência reativa, ok? Justificando né, a nossa análise e o porquê dessa segunda assertiva ser falsa. Como resumo, né, para a gente fechar nessa situação, em barramento infinito, como foi dado no enunciado, a tensão V e F são fixos, tá? Excitação controla a potência reativa. Aumentar a excitação, o que acontece? A força eletromotriz aumenta, a corrente de armadura também aumenta. O gerador, nessa situação, vai fornecer potência reativa à rede. Se eu diminuir a excitação, o gerador absorve potência reativa. Ok? Então, resumindo, gerador sobreexcitado é maior que V. Fonte de reativo, ou seja, capacitivo, como a gente já informou. Gerador subexcitado é menor que V. Carga de reativo. Então, situação indutiva. Tá bom? Então, finalmente, né, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, a asserção 1 é verdadeira, a asserção 2 falsa, né? Então, letra A, as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Então, não é essa. Letra B, as duas asserções são proposições verdadeiras. Não, falso. Letra C, a primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda uma proposição falsa. Essa está correta. Vamos verificar as duas outras. Letra D, a primeira asserção é uma proposição falsa. Não, está errado. As duas asserções são proposições falsas, também errado. Logo, né, a alternativa correta é a letra C. Ok, pessoal? Espero que a questão tenha sido útil para você, né? Convido vocês para o próximo vídeo, onde estaremos resolvendo uma outra questão do ENAD. Desde já, né, agradeço, né, pela presença de vocês e até lá.